Câmara conclui a aprovação de medida provisória que obriga planos de saúde a cobrirem tratamento oral contra o câncer. E você vai ver também. Setor de serviços avança em 2021 e supera perdas de 2020. Em meio à discussão sobre a necessidade de uma quarta dose contra a Covid-19, a Anvisa incentiva o desenvolvimento de novas vacinas. O governo federal inclui mais de 500 mil novas famílias no pagamento do Auxílio Brasil. Estados Unidos enviam caças à Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e a Rússia. Apesar das incertezas diante da pandemia no Brasil, o setor de eventos está otimista e a expectativa é de retomada de ao menos 50% da programação nos próximos meses. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Em meio à discussão sobre a necessidade de uma quarta dose contra a Covid-19, a Anvisa emitiu hoje um posicionamento no qual sugere o desenvolvimento de novas vacinas com outras abordagens tecnológicas. Cabe ao Ministério da Saúde incorporar ou não uma quarta aplicação das vacinas já incluídas no Programa Nacional de Imunização. Na nota oficial, a agência afirma que as empresas devem explorar a viabilidade de desenvolver vacinas variantes bivalentes ou multivalentes para determinar se elas oferecem vantagens aos imunizantes monovalentes. A dose de reforço ao esquema primário é defendida pela reguladora, que ressalta que está se tornando cada vez mais claro que uma dose de reforço da vacina é necessária para estender a proteção contra as formas graves da doença. Sem opinar pela inclusão de uma quarta dose no Brasil, a Anvisa apenas destacou que os atuais imunizantes aprovados pela agência, na forma de registro ou uso emergencial, oferecem proteção considerável contra a hospitalização e óbitos causados por infecção pela variante Ômicron. No comunicado, a reguladora pondera que uma estratégia de longo prazo, como a que prevê aplicações periódicas, é uma discussão global e que exigirá coordenação entre os tomadores de decisão em saúde pública em todos os níveis. Apesar das incertezas diante do cenário de epidemia no Brasil, alguns representantes do setor de eventos estão otimistas. Mesmo cumprindo restrições, a expectativa é de retomada de ao menos 50% da programação já nos próximos meses. Depois de algumas edições canceladas por causa da pandemia, a feira tão esperada por esta empresária do setor de eventos finalmente aconteceu. A gente trabalha com decoração, né? Então é mais essa parte de evento que por um bom tempo ficou parado também, né? Esse nosso mercado. E assim que eu soube que ia ter esse ano, rápido providenciei tudo para mim estar por aqui. Essa feira é a maior feira do segmento na América Latina, reúne mais de 380 expositores entre associados de diversos segmentos, da área de decoração, presentes, papelaria, jardinagem, tudo que envolve esse segmento de casa e acessórios, né? Na verdade, essa já é a segunda edição de grande porte da AB Casa, desde que os eventos foram retomados no estado de São Paulo, em agosto do ano passado. A AB Casa foi uma das primeiras associações a promover uma feira no setor e mostrar que era possível realizar um evento dessa qualidade, com toda a proteção para os nossos associados, para os convidados, e foi um case para o Brasil, né? E de lá para cá, o setor de eventos realmente ficou aquecido, como afirma o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. Já houve uma série de recontratações a partir de setembro, outubro, porque o mercado, de certa forma, voltou no final do ano. Agora se avizinha novamente um cenário de demissões, né? Foram 2 anos de perdas no setor. No período, 590 mil eventos deixaram de acontecer. 6 milhões de trabalhadores informais que ficaram sem emprego e outros 800 mil profissionais com carteira assinada que foram demitidos. Uma estimativa de 75 bilhões de reais que deixaram de ser injetados na economia, segundo dados da ABRAP. Não é só o faturamento das empresas de eventos, é todo o efeito multiplicador
que elas têm na cadeia. Antes da chegada da Covid-19, o número anual de eventos no país era de 350 mil. E para a Doreni, não há previsão para o retorno desse patamar, mas a expectativa é de um ano melhor. Mas eu estimo que a gente vai ter um ano maior do que o ano passado e do que o ano de 2020. Eu até outro dia achava que ia ser o ano cheio, mas obviamente que agora nós estamos vivendo aí um cenário de vários eventos sendo cancelados. Que nós devemos ter provavelmente aí metade dos eventos desse ano devem acontecer normalmente. São cerca de 175 mil eventos, né? Entre eles, as feiras devem seguir com força total, além de eventos menores, como os produzidos por esta empresária do setor, que afirma já ter contratos a longo prazo. Até 2023, já temos. E temos já pedidos para 2024. Então as pessoas estão esperançosas, eu acredito que houve esperança. É como eu falei, contratos menores, mais enxutos, mas está tendo. Ele retomou, ai que ótimo. A empresária conta que aqui na feira consegue medir a força atual do setor. A feira para nós, na realidade, é um termômetro do mercado. O que está acontecendo, o que a gente vai, quais são os próximos passos daqui 4, 5 meses. Então a feira é extremamente importante para nós. Na visão do economista, é justamente esse tipo de evento que pode alavancar a economia do país este ano. O evento em si, ele tem uma geração de empregos indiretos muito forte. Segurança, limpeza, montagem de stand, marketing, folders, tudo que envolve, inclusive a prospecção de vendas, porque se você tem uma feira de exposições com um público grande, significa que você está atraindo consumidores, ou seja, você está efetuando vendas. Então isso para a economia é um cenário extremamente positivo, principalmente eu vejo a questão das exposições e feiras. Eu acho que esse é o setor que mede mais os efeitos econômicos nesse momento. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a aprovação da medida provisória que obriga os planos de saúde a cobrirem medicamentos de uso oral no tratamento do câncer. Com a conclusão da votação, a MP segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário do Senado Federal aprovou a medida provisória que torna obrigatória a cobertura por planos de saúde de remédios de uso oral contra o câncer. A relatora, a senadora Daniela Ribeiro, fez alterações no texto e, com isso, a matéria retorna à Câmara para mais uma análise. Pela proposta, os planos devem fornecer o tratamento contra o câncer desde que haja prescrição médica, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a aprovação do medicamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ainda segundo o texto, os remédios devem ser fornecidos diretamente ao paciente ou ao seu representante legal em até 10 dias após a recomendação do médico. A relatora especificou ainda o prazo para que a ANS avalie a incorporação desses remédios que teriam prioridade na análise, 120 dias prorrogáveis por mais 60, ou seja, um total de 6 meses. Por se tratar de uma medida provisória, ela tem validade imediata a partir da edição do Executivo e deve ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. O INEP antecipou a divulgação dos resultados finais do Exame Nacional do Ensino Médio de sexta-feira para hoje, realizados nos dias 21 e 28 de novembro e reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Os estudantes podem realizar a consulta através da plataforma gov.br. Mais de 2.100.000 pessoas em todo o país fizeram as provas com o objetivo de pleitear financiamento estudantil em programas do governo e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior que possui convênio com o INEP. O governo federal incluiu mais de 500.000 novas famílias no pagamento do Auxílio Brasil. O benefício vai ser pago ainda neste mês para 18 milhões de brasileiros. O Ministério da Cidadania informou que 556.054 novas famílias foram incluídas no cronograma do Auxílio Brasil, o programa que substituiu o Bolsa Família. Segundo o Ministério, com essa inclusão, o governo diz ter zerado a fila de elegíveis de 2021.
No total, o programa vai atender em fevereiro 18 milhões de famílias com um repasse mínimo de R$ 400. Ao todo, devem ser pagos mais de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Em janeiro, o repasse do governo totalizou cerca de 7 bilhões de reais. A próxima parcela vai começar a ser paga em 14 de fevereiro. O calendário de pagamento segue o final do número do NIS do beneficiário. As parcelas mensais do Auxílio Brasil ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data de recebimento. Foi divulgada a assinatura do contrato que permitirá a retomada das obras da usina nuclear Angra 3. A construção foi paralisada em 2015, com 65% das obras concluídas e quase 8 bilhões de reais gastos, segundo a estatal. Depois de ter recebido o aval do Conselho de Administração da Eletrobras para a retomada das obras de Angra 3, a subsidiária Eletronuclear assinou o contrato com o consórcio liderado pela empreiteira Ferreira Guedes, formado ainda por Matricial e Adtrans, para que o projeto avance. O consórcio foi vencedor da licitação das obras do plano de aceleração do caminho crítico da usina, que demandará cerca de 300 milhões de reais e envolverá a construção do prédio do reator e de outros prédios de segurança. A assinatura do contrato foi divulgada pela Eletronuclear na noite desta quarta-feira. E você vai ver ainda nesta edição, o setor de serviços avança em 2021 e supera perdas de 2020. E ainda, Estados Unidos enviam caças à Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e a Rússia. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Olá, estamos de volta. Os serviços avançaram no ano passado mais que o esperado pelo mercado. Com isso, superaram as perdas de 2020. O setor de serviços registrou alta de 10,9% em 2021. Essa foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série histórica em 2012. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostrou que o setor responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto Nacional reverteu as perdas de 2020, ano marcado pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, quando o volume de serviços recuou 7,8%. Os analistas de mercado esperavam alta de 9,1% no acumulado do ano, mas em dezembro o setor cresceu 1,4% pelo segundo mês seguido, após ter registrado ganho de 2,4% em novembro. No acumulado de janeiro a dezembro de 2021, houve alta nas 5 atividades pesquisadas. As contribuições mais importantes para o avanço do setor no ano vieram de transporte e serviços auxiliares aos transportes e correio, e informação e comunicação. Os demais avanços foram de serviços profissionais, administrativos e complementares, de serviços prestados às famílias e de outros serviços. O governo de São Paulo anunciou hoje uma proposta de aumento salarial de 20% para os servidores públicos das áreas da saúde e segurança e 10% para os demais funcionários. O reajuste contempla 541 mil profissionais entre ativos, inativos e pensionistas. O projeto será enviado à Assembleia Legislativa na próxima semana e há a expectativa de que o pagamento tenha início no dia 1º de março. O IBGE prevê safra recorde de 271 milhões e 900 mil toneladas para 2022. Arroz, milho e soja representam 93% da estimativa da produção. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2022 deve totalizar o recorde de 271,9 milhões de toneladas, 7,4% acima da obtida em 2021. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que indica que a área a ser colhida é de 71,2 milhões de hectares, 3,8% maior que a de 2021 e 0,3% maior do que o previsto em dezembro. O arroz, o milho e a soja, os 3 principais produtos deste grupo, somados representam 93% da estimativa da produção e respondem por 87,8% da área a ser colhida.
Em comparação a 2021, houve acréscimo de 5,8% na área do milho, de 7,2% na do algodão herbáceo e de 3,6% na da soja. Em contrapartida, houve declínio de 0,9% na área do arroz e de 1,7% na do trigo. Espera-se que a produção de soja totalize 131,8 milhões de toneladas, com redução de 4,7% em relação ao terceiro prognóstico, divulgado em janeiro, e de 2,3% na comparação com a produção do ano anterior. A produção de milho foi estimada em 109,9 milhões de toneladas, com crescimento de 0,9% frente ao mês anterior e 25,2% em relação a 2021. Já a estimativa de produção do arroz foi de 11 milhões de toneladas, queda de 4,9% frente ao produzido no ano passado. Nos Estados Unidos, a inflação ficou em 7,5% em 12 meses até janeiro, a maior aceleração em quase 40 anos, enquanto a alta de preços permaneceu no mesmo patamar em dezembro. A taxa em janeiro, acima da esperada pelos analistas, foi de 0,6% em relação a dezembro, valor que foi revisado ligeiramente para cima. O último dado de inflação de 12 meses tão alto é de fevereiro de 1982. A Casa Branca já havia alertado na quarta-feira que os números deste mês seriam ruins. O Departamento do Trabalho atribui esta nova alta particular aos preços dos alimentos, eletricidade e aluguéis. Em um ano, os preços da energia aumentaram 27%, enquanto os alimentos subiram 7%. O presidente Joe Biden disse estar otimista de que a inflação vai ser controlada até o final do ano. Os dados aumentam as expectativas de que o Federal Reserve decida em breve um aumento das taxas de juros. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, com investidores demandando aí a segurança da moeda norte-americana em meio a quedas nos mercados em Wall Street, após dados de inflação nos Estados Unidos, como acabamos de ver, turbinarem apostas de aumentos mais vigorosos nos juros por lá. A moeda norte-americana subiu 0,29% e encerrou o dia cotada a R$ 5,241 na venda. E a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou hoje o envio de caças à base aérea de Lask, na Polônia, para melhorar a defesa coletiva da OTAN e apoiar a missão de policiamento aéreo. A Polônia integra a aliança militar e faz a fronteira ao leste e ao norte com a Ucrânia, a Belarus e um pequeno pedaço da Rússia, além da Lituânia. O anúncio ocorre dias após caças interceptarem aeronaves russas no Mar Báltico e soldados americanos começarem a desembarcar na Romênia, país que também é membro da OTAN e faz fronteira com a Ucrânia. A Força Aérea Norte-Americana informou que a presença dos caças na região eleva as capacidades de defesa coletiva no flanco leste da OTAN e a missão de policiamento aéreo. A Rússia também está se movimentando e começou a fazer exercícios militares com 30 mil soldados na vizinha Belarus. E, em resposta às atividades, os ucranianos iniciaram 10 dias de exercícios militares no país, com drones e mísseis antitanque. Além disso, os russos enviaram navios de guerra para o Mar Negro, próximo à costa da Ucrânia. A autoridade antimonopólio da Rússia determinou nesta quinta-feira que o Google infringiu a lei e vai ter que pagar uma multa. O valor ainda não foi divulgado. De acordo com autoridades, as normas para criar, suspender, bloquear e administrar o conteúdo dos usuários na plataforma de vídeos são tendenciosas e imprevisíveis. O serviço antimonopólio russo afirmou ainda que a situação prejudica os interesses dos usuários e limita a concorrência nos mercados relacionados. O Google agora deve pagar uma multa cujo valor ainda não foi estabelecido. A Rússia condenou em dezembro o Google e o Meta, a empresa matriz do Facebook, a multas recordes por não terem eliminado centenas de conteúdos proibidos no país. Nos últimos anos, autoridades russas reforçaram o controle sobre a web, o último espaço onde vozes críticas ao Kremlin podem se expressar com uma relativa liberdade. A Airbus e a Air France vão ser julgadas a partir de outubro pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009. O processo havia sido encerrado 10 anos depois, para a tristeza das famílias das vítimas que buscam justiça até hoje. Em 1º de junho de 2009, o voo AF447, que cobria a rota Rio de Janeiro-Paris,
caiu no meio do Atlântico, matando todos os passageiros e tripulantes a bordo. A tragédia começou com a formação de gelo em pleno voo nas sondas da aeronave, o que levou à interrupção das medições de velocidade do Airbus A330 e desorientou os pilotos até que o avião parasse. As 2 caixas pretas do AF447 foram resgatadas após quase 2 anos submersas a 3.900 metros de profundidade no local onde a aeronave afundou. As investigações provocou uma verdadeira batalha entre especialistas para estabelecer as responsabilidades na queda da aeronave. Após 10 anos de processo, os juízes de instrução encerraram o caso em 2019, argumentando que a investigação não permitiu estabelecer uma violação culposa da Airbus ou da Air France em conexão com as falhas de pilotagem que provocaram o acidente. Esta decisão inicial, que chocou famílias e sindicatos de pilotos, foi finalmente anulada em recurso no ano passado, abrindo caminho para este julgamento. Ativistas de direitos animais querem proibir todos os experimentos com seres vivos na Suíça. O país decidirá no próximo domingo a proposta que gera forte rejeição da indústria farmacêutica, muito poderosa na Suíça. A iniciativa popular apela para que os primatas não humanos tenham direito à vida e à integridade física e mental. Se o sim vencer, algo descartado pelas pesquisas, a Suíça vai se tornar o único país com uma proibição do tipo. De acordo com a Science, a associação que apresentou a demanda, os primatas se caracterizam pelo grande cérebro, complexas estruturas sociais e a grande capacidade de sofrer física e psicologicamente. O Tribunal Federal Suíço julgou em 2020 que a iniciativa era válida, porque não somente pede que os direitos fundamentais aplicados aos humanos se apliquem também aos animais, mas exige a introdução de direitos específicos para os primatas não humanos. A proposta também busca proibir a importação de medicamentos obtidos por experimentos com animais e humanos. O governo afirma que a medida, se aprovada, teria graves consequências para a saúde e repercussões na economia, já que os setores químico e farmacêutico respondem por grande parte das importações suíças. Especialistas afirmam que não é possível parar completamente de recorrer a experimentos com animais e que a pesquisa em laboratório busca encontrar medicamentos promissores. Só os que indicam bons resultados in vitro são de fato testados em animais. A atriz e cineasta Angelina Jolie esteve no Congresso americano para pressionar pela criação de uma nova lei contra a violência doméstica. A estrela do cinema se emocionou ao falar das crianças vítimas de abuso. Jolie expressou apoio à renovação da legislação que fornece assistência médica e legal às vítimas de abuso e apoio a crianças que foram expostas à violência em casa. Em uma entrevista coletiva, se emocionou. I want to acknowledge Quero reconhecer, acima de tudo, quero reconhecer as crianças que estão aterrorizadas e sofrendo neste momento e as muitas pessoas para quem esta legislação chega tarde demais. for whom this legislation comes too late. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.